Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa. Obrigado por nos receber aqui, Pai. Nós viemos aqui por Tua causa. Aquilo tudo que nós cantamos aqui é para o Teu louvor, é para a Tua glória. A nossa oração, Senhor, é para Ti, não é para os homens. Esse testemunho aqui, Senhor, não é para dizer que Davi é melhor ou pior, que a célula A ou B é melhor ou pior, que a igreja A é melhor ou pior. Não é nada disso, Senhor. Isso tudo que é dito aqui é para que o Teu nome seja engrandecido. Porque se não fosse o Senhor, nada disso aconteceria. Não haveria transformação, não haveria restauração, não haveria salvação. Por isso, Pai, nós Te louvamos e Te pedimos, Pai, que se o Senhor tiver no Teu coração, como eu sei que está nessa noite, falar mais uma vez conosco, através da Tua palavra, nós estamos aqui abertos a ouvir a Tua voz nesta noite, para nos ensinar aquilo que o Senhor tem para nós, para cada um de nós. Por isso, Pai, nós Te pedimos, fala-nos, pois estamos prontos, em nome de Jesus. Amém. Quando eu falei com Davi, eu lembrei do testemunho de Davi. Eu pedi, Davi, dá para você dar uma palavra hoje falando sobre um pouco do teu testemunho? Ele disse, dá. Porque o que nós vamos falar hoje tem muito a ver com aquilo que foi a vida de Davi, aquilo que eles viveram, ele e Thaís, e aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Porque muitas vezes eu entendo que Davi foi um fardo muito pesado na vida de Thaís, e que considerou que Thaís era um fardo na vida dele, porque ele estava acostumado a ser o bicho solto, a andar livre, a fazer à vontade o que quer e fazer o que gostaria e o que bem entendia. Então, família para uma pessoa desse tipo se torna um grande peso, um grande fardo, quando a pessoa não entende o que é que quer da vida. E quando a pessoa não vive adequadamente dentro da sua casa, ela é fardo para os seus familiares. Por isso eu sei que também era, e por isso eles brigavam tanto, por isso tinha tanto problema, por isso eles estavam a ponto de se separar, por isso eles estavam se destruindo um ao outro. Então, quando eu ouço um testemunho desse, eu digo assim, o que o Senhor fez nesta vida, o que o Senhor fez nesta família, o Senhor pode fazer em qualquer família. Lucas capítulo 9, versículo 23, Evangelho segundo Lucas capítulo 9, versículo 23. Preste sua atenção, versículo curto, eu vou ler para você, que você já conhece. Diz assim: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus estava falando à multidão, estava falando a todos, e ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Eu tenho ouvido muita afirmação de que o marido é o fardo que Deus me deu para carregar. Já ouvi isso. Alguns dizem, essa mulher é um fardo, eu tenho que carregar essa é a minha cruz, e eu vou carregar porque eu sou crente. Ou às vezes é o filho, ou a nora, ou a sogra. Aliás, para a sogra, o pessoal às vezes quer jogar a cruz fora. Vou jogar essa cruz fora porque é sogra. Sogra boa, eu conheço uma, a melhor sogra do mundo, que é a sogra da pastora Josiane. Mas muitas vezes se considera que a família é a cruz que Deus deu para carregar. Toma cada dia a tua cruz. Então eu vou levar essa cruz porque Deus me deu para carregar essa cruz. Eu não tenho jeito, então eu vou levar. Já casei mesmo. E como dizia minha sogra, quem comeu a carne que voa agora os ossos. Então já tenho agora, não tem mais jeito, eu tenho que andar, é a minha cruz. E tem gente que tem vivido dessa forma. E é certo que para muitos a família tem sido um fardo muito difícil de carregar. E tem realmente sido um fardo para determinadas pessoas. Quando eu ouço essa história de Davi, eu leio esse texto, quando eu vejo o Senhor dizendo cada um tome a sua cruz, quando eu penso em fardo, uma família como um fardo, eu lembro de um casal relatado na Bíblia lá no livro de 1 Samuel capítulo 25, chamados Nabal e Abigail. Vocês conhecem a história de Nabal e Abigail, né? Mas eu vou relembrar rapidamente um pouco da história de Nabal e Abigail para vocês.
O texto diz lá no capítulo 25 que Samuel, o profeta Samuel, havia morrido. E quando Samuel morreu, Davi saiu do lugar onde estava, ele desceu e foi ao deserto de Padã. E chegando ali no deserto de Padã, ele ficou com os seus homens, e ali próximo em Maom havia um homem chamado Nabal, esse que eu citei. Era um homem rico, ele tinha muitos camelos, muitas ovelhas, muitos bois, ele tinha muita riqueza de diversas formas, e era casado com uma mulher chamada Abigail. Essa mulher, Abigail, a Bíblia diz lá neste capítulo 25 de 1 Samuel, que ela era uma mulher muito inteligente e muito bonita. Duas qualidades que, quando eu trabalhei no banco, a gente brincava com as pessoas, a gente brincava com os colegas e dizia assim: olha, para trabalhar, quando a pessoa nasce, Deus pergunta para a pessoa, para a mulher: você quer ser bonita ou trabalhar no Banco do Brasil? Você não tem as duas opções. Era uma brincadeira que a gente fazia com os colegas lá, porque eles ficavam dizendo assim: rapaz, funcionária do Banco do Brasil não tem nenhuma bonita. E não é verdade isso, é verdade que tem algumas colegas que eram bonitas, mas era essa brincadeira que se fazia, ou era inteligente ou era bonita. E aqui a gente vê em Abigail as duas qualidades unidas. A gente vê que a Bíblia diz que Abigail era inteligente e que era bonita. Uma certa ocasião, Nabal estava naquele período em que as ovelhas estavam a ponto de serem tosquiadas, que ia tirar a lã das ovelhas. E ele reuniu seus servos e ele começou a fazer a tosquia das ovelhas. Ele estava tosquiando as ovelhas. Quando Davi soube disso, Davi mandou mensageiros à casa de Nabal para fazer uma solicitação, para dar um recado a Nabal. Ele disse: olha, Deus te deu prosperidade, você tem enriquecido, tem sido abençoado por Deus em todas as coisas que você tem feito, e porque você tem sido abençoado, as suas ovelhas têm buscado pasto entre as montanhas, inclusive aonde nós estamos, e nós temos guardado o teu rebanho e ajudado os teus pastores, e enquanto eles estavam conosco, ninguém tocou em tuas ovelhas, ninguém fez mal aos teus pastores, e todas as tuas ovelhas sempre retornaram em paz, e nenhuma se perdeu, porque nós tomávamos conta, nós guardávamos as tuas ovelhas. Então Davi fez um relato, mandou um relato do que ele estava fazendo em favor de Nabal. Mas ele fez esse relato porque ele tinha uma necessidade. Ele queria que Nabal o abençoasse com alguma coisa para ele e para seus homens. Andava com Davi naquela ocasião, 600 homens andavam com Davi. E eram homens violentos, homens de guerra. E Davi então manda esse recado para Nabal e diz assim: olha, já que estamos numa ocasião boa, uma ocasião próspera, que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas, eu gostaria que você nos enviasse alguma coisa, aquilo que você puder, mande para os teus servos e para o teu filho Davi. Ainda considerou como um da família, estou me considerando como um seu filho, então manda para mim alguma coisa, para mim e para os meus homens. Era um pedido até razoável, porque Nabal era um homem rico e poderia fazer isso. A resposta de Nabal foi uma resposta que não foi muito agradável. Ele disse: quem é Davi? Não conheço quem é esse Davi. Não sei quem é o filho de Jessé. Por que eu faria isso? Não vou fazer. Não vou mandar coisa alguma. E simplesmente dispensou os servos de Davi. Agora imagine um homem que vive numa fazenda e que está sendo abençoado pela proteção de um guerreiro e seu exército. Esse exército pede uma solicitação de alguma coisa para ajudar, um alimento, alguma coisa para eles. E aquele homem dispensa dizendo simplesmente: não sei nem quem é, não considero vocês. Está colocando a cabeça em risco. E foi isso exatamente que aconteceu. Quando o recado chegou até Davi, Davi irou-se muito e ele reuniu os seus homens e disse: olha, peguem da espada, 400 irão comigo e 200 ficarão. E nós vamos destruir, porque faça o Senhor a mim o mal, se hoje eu não destruir a Nabal e todos os seus descendentes com ele. Destruirei toda a sua família. Essa era uma sentença de morte certa. Davi reuniu seus homens, pegaram a espada e estavam descendo, quando um servo de Nabal
E às vezes a gente não considera as pessoas que estão junto conosco, acha que as pessoas não têm nada a nos conceder, considera que as pessoas que trabalham conosco são nossos servos, muitas vezes não podem nos ajudar e nos abençoar, mas muitas vezes Deus usa as pessoas que estão ao nosso lado para trazer uma palavra para nós, para estender a mão, para nos ajudar. E se nós não formos orgulhosos, se não formos arrogantes, nós poderemos receber o auxílio do Senhor de onde menos esperamos. Aquele servo de Nabal procurou Abigail e contou o que havia acontecido. Ele disse: olha, aconteceu assim, assim, assim. E é verdade que os homens de Davi têm nos protegido, e nada tem nos acontecido porque ele tem nos guardado. E agora o meu Senhor fez isso. E eu acho interessante, é que quando chega no versículo 22, se não me falha a memória, o servo diz assim: e eu não vou falar com o meu Senhor, eu não falei com o meu Senhor, porque ele não dá ouvidos a ninguém, ele não me ouve, ele não quer ouvir, ele é mau e não me ouve. Eu achei interessante isso, porque o que nós sofremos muitas vezes, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, não é porque não hajam pessoas que queiram nos ajudar, não é porque não existam conselhos para nós, é porque as palavras estão chegando, saindo para chegarem até nós, nós não damos ouvidos ao que vem nos dizer. Nabal estava prestes a ser destruído, porque ele não queria dar ouvidos a ninguém, ele achava-se autossuficiente, ele entendia que não precisava de ninguém para tomar as suas decisões, e por isso ele estava prestes a ser destruído juntamente com toda a sua família. Muitas vezes temos famílias sendo destruídas, porque homens e mulheres não querem ouvir a voz de um conselho de um amigo, a voz de uma mensagem do pastor, a voz de Deus falando ao seu coração, e às vezes o Senhor está dizendo: muda, como Davi disse: olha, eu tomei uma decisão, eu ouvi 6 anos ouvindo, eu ouço toda terça-feira, eu ouço aqui na igreja, mas não adianta ouvir, não adianta chegar a nossos órgãos de audição, se nós não dermos ouvidos, como disse o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se nós não atentarmos para aquilo que está sendo dito e não obedecermos, não adiantará de nada nós conhecermos aquilo, tudo que nós conhecemos, será apenas mera informação. O que estava acontecendo é que Nabal não queria ouvir, ele não tinha intenção alguma de ouvir. Então aquele servo relatou isso a Abigail. Abigail, a Bíblia já tinha dito lá no início, o texto bíblico diz que ela era inteligente. Ela não só era bonita, ela era inteligente, e ela tomou uma decisão de gente inteligente. Ela ouviu o que aquele servo disse, e ela imediatamente tomou a providência. Mandou juntar mantimentos, colocar tudo em cima de jumentos, e ela disse: eu irei encontrar Davi, irei levar a paz, pedir perdão, restaurar, resgatar, reformar, ajustar tudo aquilo que foi feito por Nabal. Eu vou colocar em ordem aquilo que ele fez. E ela fez isso exatamente. E quando Davi, a Bíblia diz que quando Davi estava descendo com seus homens, Abigail foi ao encontro deles. E Abigail se prostrou com o rosto em terra, e chegou diante de Davi e disse: Senhor, meu Senhor, me perdoe, a culpa é minha. A culpa era de Abigail? A culpa não era de Abigail. Quem tinha errado, quem tinha falado tolices, não foi Abigail, foi Nabal. Mas entendam uma coisa: quando uma família erra, todos sofrem. Quando alguém comete um pecado na família, a família sofre. Se você homem, se você mulher comete um pecado, se você desobedece a Deus, se você leva iniquidade para dentro da sua casa, os seus filhos sofrerão, o seu cônjuge sofrerá, os seus irmãos sofrerão, a sua família sofre. Toda família sofre quando nós pecamos contra Deus. Nabal havia pecado, mas Abigail entendia que ela tinha coparticipação, que ela fazia parte, porque ela era esposa de Nabal. Então ela chega diante de Davi e diz: a culpa é minha. Este é o meu fardo. É como se ela dissesse assim: olha, eu tenho um fardo, e o fardo que eu tenho que levar é Nabal. Nabal é um fardo na minha vida. Esta é a minha família, mas é um fardo para mim, porque ele é um todo. Foi o que ela disse no versículo 25. Ela diz assim: meu Senhor,
Agora não faça este homem mal, este homem vil, a saber, a Nabal, porque ele é um homem semelhante ao nome dele, e a loucura está com ele, e a tua serva, e eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. O que é que ela disse? Olha, Nabal, ele é tolo, porque Nabal, a palavra Nabal no hebraico quer dizer tolo, quer dizer insensato, quer dizer estúpido. Ela disse, olha, Nabal, ele é tolo, como o nome dele, ele é tolo, e eu não vi os teus servos, por isso aconteceu, e a culpa é minha, mas perdoa a tua serva. Naquele momento ela tirou a culpa da sua família, ela resgatou a sua família com um presente que ela entregou a Nabal. Mas o fardo dela, aquela família, aquele esposo, era um fardo na vida de Abigail. E muitas vezes as nossas famílias, mesmo que não deveriam ser, em algumas vezes há pessoas em nossas casas que têm sido fardos para nós, têm sido fardos na nossa vida. Mas quando a família é um fardo? Quando que a família é um fardo? Esse exemplo de Abigail nos traz a ideia de que existem fardos dentro da família muitas vezes. Mas o texto lá de Jesus, quando ele diz assim, cada um negue, tome-se a si mesmo cada dia a sua cruz e siga-me, ele está dizendo por acaso que a família é um fardo? Sim ou não? Não, Jesus não está dizendo. Ele está dizendo que a nossa cruz é um fardo? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que nós precisamos tomar a nossa cruz, mas não podemos usar este texto como desculpa para dizer que a nossa família é um fardo. A família pode em alguns momentos estar parecendo um fardo, mas está parecendo um fardo, torna-se um fardo. Por que a família se torna um fardo? Por erros de nossa parte, que fazemos parte da família, que compomos a família. Quando nos tornamos fardos para os nossos entes queridos, quando é que nos tornamos? Quando é que consideramos alguém um fardo em nossa casa? Muitas vezes tem pessoas que têm considerado que os idosos, quando chegam a certa idade e que estão em nossa casa, são fardos que nós precisamos levar, e não são. A minha mãe não é um fardo, tem 86, vai fazer 87 esse ano, e não é um fardo, é uma bênção do Senhor. Eu espero que o Senhor deixe ela viver 187. Mas é uma bênção do Senhor. Não é um fardo. Mas muitas vezes as pessoas têm considerado que famílias são fardos. Chegam a certa idade, esse pai eu não aguento mais sustentar, não aguento tomar conta desse. Velho, só fica enjoando, e é teimoso, e é isso, e é aquilo. Não é um fardo. A Bíblia diz que os anos são bênção do Senhor, são bênção que Ele nos dá, anos para serem vividos, e que os filhos precisam honrar os seus pais. Mas nós vamos chegar um pouco mais lá adiante. Então não são fardos. Quando é que é fardo? Quando alguém está doente é um fardo? Será que é um fardo para a nossa família quando tem alguém doente em nossa casa? Alguém que nós temos que cuidar durante um período, alguém que está de cama, alguém que sofreu uma enfermidade e não consegue andar, será que é um fardo? Não, isso não é um fardo. Será que alguém quando está desempregado é um fardo e a nossa família vai considerar que é um fardo se tem alguém desempregado dentro de casa? Não está conseguindo trabalhar. Ele tenta, mas acabou não conseguindo porque a idade, porque isso, porque... É um fardo isso? Não, não é um fardo. Então quando é que a família se torna um fardo? Eu vou dizer 3 coisas para vocês que eu considero que é motivo para que a família se torne um fardo. A família se torna um fardo quando nós não entendemos o propósito de Deus para nós em família. Quando nós não entendemos, ela se torna um fardo. Não é quando o outro está causando algum problema, mas é quando nós mesmos não entendemos o nosso propósito ou o propósito de Deus para nós dentro da nossa família. A Bíblia nos ensina algumas coisas que eu quero relatar rapidamente para vocês. Primeiro, a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se nós não entendermos isso, nós vamos considerar que a esposa é um fardo, porque nós não amamos como Cristo amou a igreja. Então, se nós não entendermos esse propósito, nós vamos considerar que é um fardo. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa a seu esposo, assim como a igreja é submissa ao Senhor Jesus, com ele como cabeça. Se nós não entendermos isso, se as irmãs não entenderem isso, vão considerar que o marido é um fardo.
A Bíblia diz que os filhos devem obedecer e honrar aos seus pais. Se os filhos não entenderem que precisam obedecer aos seus pais e honrá-los, vão considerar que é um fardo fazer parte da família. E olha que interessante, porque às vezes a gente confunde as coisas. A Bíblia diz que a esposa deve ser submissa e diz que os filhos devem obedecer. São coisas distintas. Depois outra hora a gente estuda um pouco mais sobre isso aí. A Bíblia diz que os pais não devem levar os seus filhos à ira. E quando nós não entendemos o papel do filho, o que é o filho, eu estava falando semana passada, o direito, se não me engano foi semana passada, que nós temos o direito de errar. Existe um direito nosso de errar. E se nós não entendermos que os filhos têm direito de errar, que o outro tem direito de errar, como nós temos direito de errar, porque somos humanos, nós vamos considerar que o outro é um fardo. A Bíblia nos ensina o nosso papel, a nossa função dentro de cada coisa. E se nós não entendermos o nosso papel, sempre vamos considerar que é um fardo realizado. É preciso entender o seu papel. Nós como pais, aqui tem pais? Tem pai e mãe aqui, sim ou não? Amém. Tem. Nós temos uma responsabilidade e precisamos entender essa responsabilidade que Deus nos deu. Nós somos responsáveis pelo ensino aos nossos filhos. Em Deuteronômio, a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar o menino levantando-se, assentando-se, andando pelo caminho. Devemos ensinar em todo o tempo a criança, inculcar, colocar a palavra na mente dos nossos filhos. É uma responsabilidade nossa. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem fiéis, a obedecerem ao Senhor. Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: educa o menino, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é função nossa, responsabilidade nossa como pais. Em Provérbios capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Isso é função do filho: obedecer, entender e aceitar a instrução dos seus pais. É função do filho. Então é papel, cada um tem o seu papel. E se nós não entendermos a nossa função, o nosso papel dentro da família, nós nos colocaremos como carregadores de fardos. E nós não somos carregadores de fardos. O Senhor não nos chamou para ser carregadores de fardos dentro de casa, mas para sermos família. Segunda coisa que pode nos levar que pode levar alguém a se tornar um fardo, a tornar a família um fardo. Segunda coisa, quando nós não amamos como Deus ensina. Nós precisamos amar como Deus ensina. Tem uma história que diz que um missionário americano estava na China em missões, pregando o Evangelho, e em uma certa ocasião ele caminhava pelas ruas da cidade chinesa onde ele morava, e ele viu alguns garotos que brincavam. E uma coisa lhe chamou a atenção, é que muitos garotos estavam brincando, mas tinham outras crianças menores presas às suas costas. Eles estavam brincando com outros meninos às suas costas. Eles se divertiam, brincavam, estavam muito alegres, mas aquele homem ficou intrigado com isso. E ele, querendo se aproximar e talvez ser simpático com os garotos, ele disse assim: deve ser muito ruim, né? O menino parou, olhou para ele, né? Deve ser muito ruim ter que carregar um fardo tão pesado enquanto brinca. E quando ele terminou essa frase, o garotinho respondeu: não, ele não é nenhum fardo, ele é meu irmão. Apenas isso. Aquele homem ficou meio sem jeito, missionário, e ele disse: boa atitude essa sua, mostra como você é um bom cavalheiro. E tirou um dinheiro do bolso e deu ao menino e disse assim: olha, vá, compre um presente para você e para seu irmão. Naquele dia, aquele missionário chegou em casa com a família e disse assim: hoje eu recebi uma lição, eu não ensinei, hoje eu recebi uma lição de um menino chinês. Ele carregava o seu irmão nas costas, e enquanto eu pensava que era um fardo, ele disse: não é um fardo, ele é meu irmão. Quando nós fazemos as coisas por amor, aquilo que poderia parecer pesado, não é tão pesado quanto parece. Aquilo que aos outros parece difícil, para nós é muito fácil. Lembro quando meu filho mais velho era criança. Nós estávamos viajando, eu e a pastora Josiane.
E nessa viagem estávamos em um lugar que nós não conhecíamos, e ele teve febre, quase 40 graus, e nós estávamos ali, demos um banho frio, e durante a noite toda nós passamos revezando e resfriando a testa dele, resfriando ele para que ele não tivesse, a febre não subisse mais. Aquilo poderia ser um fardo, mas quando nós amamos, não é fardo. Quando nós amamos, nós fazemos por prazer. A família pode ser um fardo se você ainda não entendeu o amor como Deus quer que você viva o amor. A família pode parecer um fardo para você se você não entendeu que Deus lhe deu amor para viver com a sua família. Aí ela pode se tornar um fardo. Mas se você vive o amor de Deus, ela não é um fardo. E como é que se reflete esse amor de Deus na nossa vida? Em Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus estava dizendo: olha, você precisa perdoar, você precisa viver em unidade com teu irmão, reconcilia-te com ele. Isto é demonstrar amor com os nossos familiares. E muitas vezes as famílias estão andando inimigas, vivem inimigas uns dos outros, vivem inimigos uns dos outros. Pessoas que não se falam, filhos com pais, pais com filhos, esposa com esposo, esposo com esposa, não falam um com o outro, irmãos com irmãos, inimigos dentro da própria casa. Quando Jesus disse: o amor verdadeiro se reflete nisso, perdoar. Jesus deu exemplo. Quando as pessoas fizeram mal a ele, estavam crucificando ele, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O amor se reflete em perdão, em reconciliação. Se nós entendemos o amor de Deus e vivemos o amor de Deus, nós não devemos inimizar nem com os nossos irmãos, nem com os nossos filhos. Os nossos filhos poderão errar, mas nós perdoaremos. A nossa esposa erra, nós perdoaremos. O esposo erra e nós perdoamos. Os pais erram, e como pais erram, mas nós perdoamos. Isto é amar. Amar é ter compaixão. Em Mateus 9:36, a palavra de Deus diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve compaixão das pessoas quando viu que elas necessitavam de ajuda, que elas andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve compaixão delas. Como será que nós temos tido? Será que nós temos tido compaixão dos nossos familiares? Ou nós tratamos as outras pessoas com compaixão, mas dentro de casa somos só justos? Às vezes a gente aplica muito a justiça dentro de casa e a compaixão com os de fora. Mas a Bíblia diz, nos ensina através de Jesus, que a compaixão deve ser usada, é sinônimo de amor, é reflexo do amor que nós sentimos. Se nós amarmos como Jesus amou, a família não será um fardo para nós. A Bíblia diz que nós devemos ajudar a um ao outro. Em Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso era Jesus falando: olha, eu vou aliviar, eu vou carregar junto com você, eu vou dar um fardo mais leve para você. O fardo pesado vem para mim. Aquilo que Davi falou aqui, eu achei muito interessante. A minha esposa não precisa dizer que precisa lavar o prato. Está lá, então eu vou lavar. Ela não lavou porque ela não teve condição, eu vou lavar. Tem uma panela para arear, eu vou arear, não tem problema. Ela sabe, eu entendo que a necessidade dela não precisa que ninguém fale. É aliviar o fardo um do outro, é aliviar, deixar em paz para que o outro esteja bem, é trabalhar para que o outro esteja bem. Isto é ajudar o outro, é ajudar o outro, e é também servir o outro, como lá em João 13:8, Jesus relata, a Bíblia relata um fato que Jesus, uma atitude que Jesus teve quando ele foi lavar os pés dos discípulos. E neste versículo de número 8 de João 13, Pedro diz assim: nunca me lavarás os pés. Aí Jesus diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus estava dizendo: olha, eu vou servir. O meu serviço significa dizer que eu tenho uma ligação com você. Quando nós temos ligação com o outro, nós servimos ao outro. Não é ruim servir quando nós temos uma ligação. É ruim quando nós não gostamos do outro. Mas quando nós amamos, é bom servir. É bom servir. Então Jesus estava dizendo: olha, eu faço isso porque se eu não fizer, você não tem ligação comigo. Mas como você tem uma ligação comigo, então eu vou servir a vocês. Eu vou mostrar como é que se faz. É assim que se faz. Cuidar das coisas do outro é demonstração de amor.
Paulo diz lá em Filipenses 2,4: não atente cada um propriamente para o que é seu, mas cada qual também para o que é do outro. Atentar para o que é do outro, cuidar do que é do outro. Às vezes a gente está tão preocupado com o que é nosso, que esquece do outro que está conosco, esquece do nosso filho, esquece do cônjuge. Se a gente sabe da necessidade do outro, não precisa que o outro fique buzinando no pé. Às vezes os homens dizem assim: mas a mulher fala tanto, reclama tanto. Será que a esposa não está reclamando, não é porque você está deixando de fazer? Será que não é? Está reclamando é porque tem alguma coisa que ficou pendente. Se está pendente é porque você não fez. Será que o esposo não fala de algumas coisas? Não é porque você está em falta, esposa? Não é porque você está deixando o espaço vazio? O espaço vazio pode ser ocupado por outro ou por outra. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Buscar não somente aquilo que é propriamente nosso, mas também aquilo que é do outro. O que é que traz o outro? O que é que faz o outro feliz? O que é que pode fazer a minha esposa mais feliz do que o que ela é? É como Davi estava dizendo: todos os dias eu quero ser melhor pai, melhor filho, melhor esposo. O que é que eu posso fazer de melhor pela minha esposa e pelas minhas filhas? É o que ele estava dizendo. É o mesmo que eu tenho que perguntar, e você tem que perguntar cada dia: o que é que eu posso fazer para que a minha família esteja melhor no dia de hoje? O que é que eu posso fazer? Isto é amar como Cristo amou. E quem ama como Cristo amou, a família não é um fardo. A família só é um fardo para quem não ama como Cristo amou. Terceira característica que podemos levar, que poderia levar a família a ser um fardo, é quando nós não entendemos que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Eu acho muito interessante a gente racionalmente entender isso. Nós entendemos que as coisas não são tão importantes, que mais importantes são as pessoas. Mas a nossa atitude nem sempre reflete isso. A nossa atitude nem sempre diz a mesma coisa que nós pensamos. Nós tomamos atitudes diferentes. Quando nós trabalhamos e damos mais tempo para aquilo que vamos adquirir do que o tempo que damos para a família, significa que aquele trabalho, que aquela atividade é mais importante do que a família. Então a família se torna um fardo. Porque a coisa mais importante é o outro, e eu tenho que deixar o outro para cuidar da família. Aí a família se torna um fardo. Quando seu filho sofre um acidente em casa, e você, antes de se preocupar com ele, se chateia por causa do objeto que foi quebrado, então o objeto é mais importante, e o filho é um fardo, porque quebrou o objeto. Quando a sua esposa colidiu um carro, não estou dizendo isso como indireta para minha, mas se a esposa colidiu um carro, e você toma mais preocupação, tem mais preocupação com o que aconteceu com o carro, com a despesa que você vai ter com o carro, para consertar o carro, mais do que com o que acontece com ela, se ela teve alguma coisa, significa que o carro é mais importante. Então a esposa é um fardo, porque ela está me trazendo despesa. Você está entendendo o raciocínio? Então se alguém adoece em casa, e o primeiro pensamento nosso é: meu Deus, adoeceu, vou gastar com médico, vou gastar com consulta, vou gastar no hospital, vou gastar com remédio, tinha que adoecer agora. Quando a gente pensa assim, a gente considera o dinheiro é mais importante, então o outro é um fardo. Porque quando não é mais importante para nós, muitas vezes é um fardo. A família não pode ser um fardo quando nós consideramos que ela é mais importante depois de Deus. Ela só não pode competir com o Senhor nosso Deus. Vou contar uma história para vocês, estou chegando ao final. Dizem que um rei tinha uma filha muito bonita quando criança, e ela foi crescendo e tornou-se uma jovem muito bonita, e quando estava já na juventude, na idade que deveria se casar, um jovem se candidatou a casar com ela. Era um jovem que fazia parte do exército do rei, era um guerreiro muito bravo, era pertencente a uma família nobre, um rapaz inteligente, simpático. Então o rei não achou ruim que ele casasse com a sua filha, mas tinha uma preocupação do rei: será que ele é a pessoa certa? Será que ele ama minha filha? Será que ela vai ser a pessoa mais importante na vida dele? Então o rei resolveu fazer um teste com aquele rapaz, mandou convidá-lo à sua presença e disse: olha,
eu vou fazer um teste com você, e o teste é o seguinte: eu vou lhe mandar para uma viagem distante e perigosa. Vou lhe mandar um reino vizinho, e você vai levar uma encomenda minha. Vá, se prepare e volte. O rapaz foi, avisou a família e tal, voltou. O rei entregou para ele um bilhete, um saquinho com diamantes e um cavalo, e disse: vá nessa viagem, entregue ao rei de lá, entregue o meu bilhete e veja o que ele vai pedir para você fazer. Mas não esqueça o mais importante. Aquele jovem foi, preparou, pegou o bilhete, costurou no casaco dele, pegou a bolsa com diamantes e colocou escondido no solado da bota, pegou o cavalo, montou e foi a toda pressa entregar, cumprir aquilo que era a tarefa que o rei determinou para ele. Ele viajou sem dormir, disparada, para cumprir logo a sua missão. Rapidamente ele chegou a outro reino. Ele entregou o bilhete ao rei, chegou à presença do rei, entregou o bilhete. O rei pegou o bilhete, leu aquilo, deu uma olhadinha para o jovem, pegou uma tinta, uma pena, rascunhou uma coisa naquele papel, devolveu o bilhete para ele e disse: pode ir embora, volte e devolva imediatamente. Aquele jovem saiu, tentou ainda entregar o diamante, e o rei: não precisa, volte imediatamente, devolva este bilhete ao seu rei. Aquele jovem voltou rapidamente, correndo, sem parar, sem fôlego, a toda velocidade, sem dormir, e quando chegou, se apresentou diante do rei. Imediatamente o rei perguntou: e aí, como é que foi a viagem, meu rei? Eu cumpri tudo o que o Senhor pediu para que eu realizasse. Entreguei o bilhete e o rei lhe mandou o bilhete de volta. Ele não quis receber os diamantes, entregou o diamante. A única coisa que teve um probleminha era o cavalo, que não era tão bom, então ele quase morre. Mas mesmo assim, deu para chegar. O rei, então, entristecido, abriu o bilhete e leu para aquele jovem. O bilhete dizia: querido irmão, saúde. Este moço anseia casar-se com a tua sobrinha, e estou a testá-lo. Dê-lhe o meu melhor cavalo e algumas pedras sem valor. Se ele te pedir cuidados para os cavalos, está bem assim. Se ele só tiver olhos para os diamantes, é um ganancioso materialista. Então manda-o de volta. Aquele jovem pensou que o mais importante eram os diamantes. Mas o mais importante não eram os diamantes. O mais importante sempre foi a vida. E ele estava desprezando a vida do cavalo. Às vezes a gente está dando importância ao dinheiro, ao trabalho, aos bens, às coisas que quebram em casa, ao carro que pode bater ou não, mas a gente esquece de se preocupar com a vida, que é o motivo pelo qual Cristo veio ao mundo. Se nós não entendermos isso, a nossa família se torna um fardo. E Deus projetou a família não para ser um fardo, mas para ser uma bênção em nossa vida. Por isso, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Assim diz o Senhor. A família é bênção do Senhor. O que é que nós estamos fazendo dela? Como estamos considerando a nossa família? O que temos feito dela? Em que posição a temos colocado? Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Quero convidar o Ministério do Louvor a vir aqui à frente. Pai amado, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos feito entender, Pai, que a pessoa mais importante da nossa vida é o Senhor. Não tem nada nem ninguém que possa ser mais importante para nós do que o Senhor e a Tua presença em nós. Mas nós entendemos também, Senhor, e o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor nos deu uma família como representação desse relacionamento entre nós e o Senhor. E que nós precisamos cuidar dessa família, considerando aqui na terra como a coisa mais importante que o Senhor tem para nós. Não nos deixe, Pai,
desprezar e considerar o teu presente para nós como se fosse um fardo. O Senhor tem colocado diante de nós pedras preciosas, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa mãe, a nossa sogra, a nossa nora, os nossos irmãos. São diamantes, são pérolas preciosas, são brilhantes que o Senhor nos deu. Assim como o Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, o Senhor tem nos dado uma família para andar conosco, para nos abençoar e para ser abençoados por nós. Mas muitas vezes, Pai, temos falhado e temos agido como se fossem fardos diante de nós. Não porque eles sejam fardos, mas porque nós ainda não entendíamos o nosso propósito em nossa família, porque nós não entendíamos a intensidade do teu amor em nós para com a nossa família, porque nós não entendíamos, Senhor, como é importante andar em tua presença, como é importante, ó Deus, considerar as pessoas mais importantes do que as coisas. Por conta disso, Pai, muitas vezes consideramos a nossa família como se fosse um fardo. Não literalmente falamos isso, mas tratamos assim. Tratamos quando deixamos a nossa esposa em segundo plano. Tratamos quando deixamos os nossos filhos em segundo plano. Tratamos, ó Deus, quando consideramos tudo em primeiro lugar e a nossa família depois. Tratamos, ó Deus, como se fosse um fardo quando nós brigamos com eles e tratamos com respeito a outras pessoas. Tratamos, ó Deus, como se fosse um fardo que nós tínhamos que carregar. Mas nós entendemos hoje que elas são, ó Deus, o melhor do Senhor para nós. Por isso, Pai, nós te suplicamos, trata em nós, Senhor, modifica a nossa mente, modifica o nosso coração, para que possamos, ó Deus, mudar a nossa atitude a partir de hoje. Assim como o testemunho que nós ouvimos nesta noite, não é aquilo que nós ouvimos simplesmente, mas é uma decisão que nós tomamos, assim como Davi tomou, mas Thaís, uma decisão de mudar o seu casamento e o relacionamento com a sua família. Hoje, Pai, eu sei que tem muitos aqui que precisam tomar uma decisão. Muitos de nós precisamos tomar a decisão hoje de dizer, olha, eu quero mudar, eu vou mudar. A partir de hoje, eu serei diferente com a minha família. Tratarei diferente o meu filho. Eu pedirei perdão quando eu estiver errado. Eu tenho pecado contra meu filho, então eu tenho que pedir perdão a ele. Eu tenho pecado contra minha esposa, contra meu esposo, eu devo pedir perdão. Eu devo considerá-lo, considerar as coisas dele assim como considero as minhas. Senhor, modifica a partir das decisões de hoje. Eu te peço, toca em cada coração, Senhor, no nome precioso de Jesus, no nome precioso de Jesus.